sessão à Corte Especial Administrativa desse tribunal. A ata já foi previamente encaminhada a Vossas Excelências e eu indago se há alguma impugnação. De acordo. Sem impugnação, aprovada a ata da sessão anterior. Tem uns julgamentos com preferência regimental aqui, mas eu vou pedir licença, desembargador Neves, para ficar livre já desse processo que eu tenho aqui, que é um processo muito simples, que é só uma referenda na minha relatoria. É o processo 0042-143-2022-401-8000. Isso é a referenda da resolução 49 de 2022, que dispõe sobre a especialização de varas federais para processar e julgar crimes por atos de violência político-partidária no âmbito da primeira região. Isso foi uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, por iniciativa do Corregedor-Geral, do ministro Salomão, exatamente para a postura da Justiça Nacional, né, porque os tribunais estaduais também foram concitados a essa ação, de especializar e de designar varas especializadas para crimes por atos de violência político-partidária. Não é crime eleitoral, não, porque crime eleitoral já tem as especializações. Para isso, eu contei com a colaboração sempre efetiva e prestigiosa do eminente corregedor, e eu tenho um relatório de voto aqui, o voto está disponibilizado, não sei não, no PJE, né? PJE. Não sei. E é o seguinte, por indicação do desembargador Neves, foram especificadas as varas, e então tem a resolução aqui, cujo inteiro teor está no voto e constante, que já está disponibilizado no meio eletrônico. Não acho desnecessário ler, né? Mas é uma deliberação do CNJ que nós conseguimos cumprir, inclusive no prazo, né, desembargador Neto? Inclusive no prazo, foi 10 dias, uma coisa bem apertada. Então, eu indago dos colegas se há alguma dúvida, algum esclarecimento que possa ser prestado, se eu posso referendar. Presidente. Boa tarde. Pois não. Presidente. Pois não. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os colegas. Presidente, eu confesso que eu estou perplexo. Eu também, por dentro. Como é em pleno... Não, mas veja, em pleno século XXI, o eminente procurador regional, doutor José Robalinho, deve estar atento a isso também, quando nos primeiros bancos de faculdade de Direito nós aprendemos que em matéria penal, criminal, vigora o princípio nulo crime, nulla pena, sine praevia lege. Princípio da legalidade estrita e da definição anterior ao crime através de lei em sentido estrito. Ora, com todas as vênias do CNJ, no artigo 2º, ele tipifica, né, o que vem a ser, né, diz o artigo 2º da resolução, nos termos do artigo 9º do provimento CNJ 135, 2 de setembro de 2022, considera-se ato de violência político-partidária toda conduta praticada com violência física ou moral, conduta praticada com violência física ou moral, inclusive crime contra a honra, que tenha como motivação direta ou indireta, portanto, elemento subjetivo do tipo, né? Questões de fundo político, eleitoral ou partidário. 2, intolerância ideológica contra espectro político diverso. Bom, e aqui vem o 3, inconformismo direcionado a valores, instituição de Estado democrático de direito, especialmente
os relacionados ao processo eleitoral. Ora, em primeiro lugar, provimento não pode tipificar crime coisa nenhuma. Em segundo lugar, somente a lei. E os crimes eleitorais estão tipificados na legislação eleitoral do Brasil. Então, com a devida vênia do CNJ, presidente, eu não referendo essa especialização. Até porque não adianta dizer que crimes relativos à motivação eleitoral partidária e relacionados ao processo eleitoral, a posse dos eleitos, a liberdade de expressão e legitimidade das eleições ou de seus partícipes, competência absoluta da Justiça Eleitoral. Portanto, eu, com a devida vênia de Vossa Excelência, do eminente corregedor e daqueles que prestigiam, eu fico vencido, não referendo, por agressão ao Estado Democrático de Direito e ao princípio da legalidade estrita. Ótimo. Obrigado, desembargador Prudente. O que foi? O procurador, pois não? Só para... Primeiro, saúdo ao tribunal, a Vossa Excelência, senhor presidente, senhor corregedor. E é para fazer apenas uma pontuação ao desembargador Prudente, aquele que teve cuidado de citar, como sempre, com a delicadeza, o Ministério Público. Desembargador, Vossa Excelência hoje compõe o Tribunal Regional Eleitoral, mais uma vez, representando, quer dizer, indicado por essa casa, representando mais uma vez com a altivez e independência que sempre teve na magistratura. Então, me permite fazer uma observação. Pode não ter sido a mais feliz das composições técnicas, mas não me parece que o CNJ esteja tipificando o crime. Ele está chamando a atenção, ou dando, se Vossa Excelência quiser, uma interpretação autêntica a determinados dispositivos, que pode ou não, aí é a minha visão, ser seguida por cada um dos juízes que vão investigar a causa. O fato é que nós estamos em tempos, e Vossa Excelência, que está ajudando a conduzir essa eleição, sabe muito bem disso, em tempos extremamente complexos, em que a justiça eleitoral está tendo que ser mais atenta do que a média a situações de agressões, de notícias falsas, a questão do assédio do eleitoral, a questão dos crimes de gênero. Então, eu acho que o CNJ teve muito mais essa função. Faço apenas essa ponderação com Vossa Excelência, mas sem discordar do mérito, do âmago da observação de Vossa Excelência, de que, ao fim e ao cabo, qualquer questão sancionatória tem que ter a sua origem correta do ponto de vista de lei e que vai caber à consciência de cada julgador diante da lei e não do provimento do CNJ fazer essa avaliação. Perfeitamente. Eu acho que não é sede de provimento isso aqui. Inclusive em matéria de competência, eminente procurador regional. Somente a lei define competências. Então, se o CNJ edita um provimento e recomenda aos tribunais do país que especializem varas para exercer competência em matéria escancaradamente eleitoral, como posse dos eleitos. Imagina o cidadão que chega lá e esculhamba com o eleitor, aliás, com o candidato eleito, não é? No momento da posse. Isso é crime eleitoral ou não? Claro que é. Então, inúmeros conflitos irão surgir aí. Eu acho que isso mais confunde do que auxilia a justa solução, né, desses crimes que nós sabemos existem. E não é por isso, né, que nós possamos esquecer a atuação brilhante do Tribunal Superior Eleitoral, né, no sentido de apurar esses crimes de fake news em matéria eleitoral, não é isso? E também dos tribunais regionais eleitorais. Então, eu confesso, presidente, com todas as vênias, respeitando os posicionamentos, ficarei honrado com o voto vencido. Como já disse aqui, nas eleições do primeiro turno, no Distrito Federal,
e sempre acompanhando os brilhantes pareceres do eminente procurador regional eleitoral, não é? Doutor Drummond, eu fiquei vencido. Fiquei vencido no caso do Arruda, fiquei vencido no caso do Agnello, em tantos outros. Mas eu costumo dizer, o voto vencido, na maioria dos casos, é o que triunfa nas cortes derradeiras. E o TSE prestigiou os nossos votos. E a corte vencedora ficou vencida. Então, eu fico muito feliz de ficar vencido, presidente. Obrigado. Vereador Daniel Paes Ribeiro. Senhor presidente, eu havia lido essa proposta de resolução ontem e me surgiram dúvidas que coincidem mais ou menos com o que disse hoje o eminente desembargador Souza Prudente. A primeira coisa que me parece que é questão de competência da Justiça Eleitoral. Eu fiquei imaginando os inúmeros conflitos que surgirão da aplicação dessa norma. Por isso, senhor presidente, eu também vou pedir vênia a Vossa Excelência, mas vou acompanhar o voto divergente. Não, pedir vênia a Minha Excelência, não. Eu pedi vênia ao CNJ, né, desembargador Daniel? Pois que seja ao CNJ a vênia. Com as suas também. Desembargador Wilson. Sim, senhor presidente. O assunto parece que merece realmente esse debate que está ocorrendo. Mas já está debatido, né, desembargador Wilson? Sim, senhor Nós presidente. já sabemos. Eu estou querendo emitir minha opinião. Não está debatido, mas nós estamos para homologar ou não homologar. Não tem ninguém pedindo o senhor de emitir opinião. Só estou querendo dizer que essa dúvida ela já está na cabeça de todos nós, até do procurador da República. Só Vossa Excelência está com a palavra. Mas como eu estou emitindo um pronunciamento, um voto, eu gostaria de dar meu voto de maneira fundamentada, só isso. Se não puder, também não tem problema. Não fundamentar tanto, não. O desembargador Prudente já fundamentou muito. Fundamentou, mas fundamentou, nem tudo que ele disse eu estou de acordo. Fala, desembargador Wilson. Pois é, presidente. É preciso ter calma mesmo, porque a sessão está começando agora e o assunto aparentemente é simples, mas não é. Então, não é? Vamos lá. O tema é sobre jurisdição, primeiramente é constitucional, né? A nossa jurisdição é constitucional. Artigo 109 da Constituição, que ressalva a questão em matéria eleitoral, né? E uma de duas, ou esses tipos de crimes são eleitorais, né, ou são crimes, em princípio, comuns, não é? Onde há uma afetação, há uma questão federal que seja eleitoral, o crime é eleitoral, jurisdição eleitoral, que, por sinal, é da União, né? Com a convocação aí dos juízes estaduais que são chamados a prestar essa jurisdição, e nas instâncias superiores, tá? Potencialmente, por exceção, né, pode até ser que um crime que não se qualifique como eleitoral seja federal em sentido estrito, ou seja, nossa, né? Mas daí a se fazer uma resolução no sentido de que precisamos especializar varas para resolver essas questões que são transitórias, reconhecemos a delicadeza do momento, reconhecemos que a situação política no país é difícil e reconhecemos que o CNJ tem grande preocupação com relação a essas questões. Mas, efetivamente, apesar de discordar do desembargador Prudente com relação à competência por lei, porque as nossas competências são postas por resolução do próprio tribunal, né? O tribunal tem essa atribuição, isso é permitido, né? No caso concreto, no entanto, a mim me parece que as reflexões do desembargador Prudente são muito razoáveis, de maneira que penso que não é o caso de se editar essa resolução. Ela realmente só faz mais confundir do que solucionar problemas. Portanto, eu acompanho a divergência, se é que vai ser votado, ou está votado com essa linha de fundamentação. Obrigado. Desculpa qualquer coisa. Governador Carlos Moreira Alves. Posso pedir a palavra? Não, mas peraí, tem aqui na frente. O governador Neto, eu estou com a tela inteira aqui. Pode me deixar para o final. Moreira Alves. Se os colegas quiserem, que já levantaram a mão, quiserem falar antes de mim, pode me deixar para o final, não tem problema, não. Então, Marcos Augusto Souza.
Presidente, eu acho que a preocupação tanto do desembargador Souza Prudente, do desembargador Daniel e agora do desembargador Wilson é totalmente procedente. Agora, na verdade, né, nós temos aí assim apenas uma questão de especialização. Isso não vai definir a competência da Justiça Federal, né? Mas nós não podemos esquecer que é da competência da Justiça Federal os crimes políticos, né? E aí, claro que, escapando do enquadramento como crime eleitoral, alguma hipótese de violência dessas, tratada na recomendação do CNJ e na resolução, e podendo configurar a hipótese de crime político, talvez seja conveniente que essa especialização defina, né, qual a vara competente, né, ainda que seja uma situação transitória. Então, é só no sentido para lembrar aí essa competência da Justiça Federal, que não se confunde com a competência da Justiça Eleitoral para os crimes eleitorais, mas é uma hipótese prevista constitucionalmente da nossa competência, que pode, eventualmente, caracterizar um processo de competência da Justiça Federal por matéria penal, né? Só isso aí, presidente. Referenda, Marco? Vereador Marco, você se referenda? Referendo. Desembargador Nelson Guedes. Senhor presidente, apenas alguns esclarecimentos. Deu um problema aqui no meu... Eu queria abrir a resolução. Só um momentinho. Estou conseguindo abrir. Pronto. Não. Questão de política judiciária. É assim também, não? Senhor presidente, eu não consegui aqui, não estou conseguindo abrir o provimento. Eu só queria fazer os seguintes esclarecimentos. O artigo 9º do ato normativo do CNJ que foi referido, na verdade, infelizmente eu não tenho aqui, não estava aberto e fechou aqui. Pronto, está aqui. Eu tenho voto. Diz assim: os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais, por atos normativos próprios, atribuirão a juízos criminais específicos a competência para processar e julgar crimes por atos de violência político-partidária praticados posteriormente à data deste provimento. Para fins deste artigo, consideram-se atos de violência político-partidária toda conduta praticada com violência física ou moral, inclusive crime contra a honra, que tenha como motivação direta ou indireta. Vejam, então, a primeira anotação que eu faria é que eu tenho críticas a esse ato normativo, mas efetivamente ele não tipifica conduta nenhuma. Ele arrola algumas qualidades de delitos que deverão ser julgados por esse juízo que ele pede o tribunal indique. Então, ele fala que qualquer delito que tenha motivação político-partidária, e aí pode ser qualquer, eminente desembargador João Batista, eu posso matar uma pessoa, é crime de homicídio, e esse homicídio, que é um crime que há de ser verificado no juízo próprio, pode ou não ter motivação política. Isso não desnatura que é um homicídio, continua sendo um homicídio. Eu posso praticar um crime contra a honra de alguém e continua sendo um crime contra a honra e pode ou não ter motivação política. O que o ato normativo está a dizer, então, é que naqueles crimes em que exista competência federal, e o desembargador Marcos Augusto anotou com razão, a Constituição atribui à Justiça Federal
os crimes políticos. Então, a primeira distinção, Justiça Eleitoral não tem competência para julgar crime político, tem competência para julgar crime eleitoral. Crime político é da nossa competência, está rolado hoje, inclusive, no Código Penal. Então, ela rolou uma série de crimes, como exemplos, inclusive, não tipificou conduta, não disse, por exemplo, o crime contra a honra continua tipificado no Código Penal. Não é ele arrolou uma série de crimes e disse que se esses crimes forem praticados com motivação política e forem naturalmente competência da Justiça Federal, eles deverão ser julgados por uma vara que este tribunal deve indicar qual. Então, vou dar um exemplo que todos nós conhecemos. A facada que foi dada contra Sua Excelência, o Presidente da República, à época do processo eleitoral passado, foi considerado um crime não eleitoral, é um crime... Aliás, a Justiça Eleitoral nunca julga tentativa ou homicídio. Isso é um crime federal, está sendo julgado na Justiça Federal, e se entendeu que era um crime político, ele está previsto como tal por conta da motivação. Então, qualquer crime que seja, o CNJ está dizendo, crimes da Justiça Federal, que se observe que tenham tido motivação política, devem ter um juízo específico. A minha dificuldade com esse ato normativo, portanto, não é, eu vou pedir licença nessa parte para discordar dos eminentes pares, porque tem havido tipificação de conduta, não é. Eu acho que aqui há um problema quanto a eventual violação ao postulado do juízo natural. Mas, e aqui eu fecho o parêntese e digo, nós não podemos esquecer que nós estamos no âmbito do exercício de atividade administrativa. Isso não é uma corte jurisdicional, é um ato administrativo decidido no âmbito de um órgão administrativo. Portanto, nós estamos sob o império do princípio hierárquico, que tão bem conhece o eminente desembargador João Batista. Nós não podemos desobedecer o CNJ, tão simples quanto isso. Como corregedor, eu fui chamado a oferecer uma manifestação a Sua Excelência, o presidente desse tribunal, que, na minha opinião, corretamente, olha, o CNJ nos determinou fazer isso e vai cobrar e impor prazo, e nós temos que fazer. O servidor público, a princípio, não pode desobedecer ato superior hierárquico, não é? A não ser que seja, eventualmente, flagrantemente legal. Eu considero que há uma discussão aqui a ser posta, não posso dizer que é flagrantemente legal, como bem anotou o desembargador Wilson, competência e especialização de matérias no âmbito da Justiça Federal são corriqueiramente feitas por ato deste órgão, provimento da Corregedoria, que são aprovados aqui no âmbito da Corte Administrativa. Então, sequer se pode dizer com absoluta certeza, eu tenho para mim que isso briga com o princípio constitucional do juízo natural, mas não é algo que eu consideraria, desembargador João Batista, flagrantemente ilegal autorizar um órgão que está vinculado ao princípio da hierarquia a não obedecer ordem que lhe foi imposta. Então, sob pena, inclusive, de eventual responsabilização. Então, eu concordo com algumas críticas que foram levantadas por alguns colegas, mas eu, eventualmente, atuando como juiz na sessão penal, eventualmente poderei discutir perfeitamente que o ato do tribunal, que o ato do CNJ malferem a Constituição e não devem ser obedecidas. Mas eu tenho dificuldade de dizer que aqui no âmbito de um órgão que é administrativo, nós possamos simplesmente dizer para o CNJ, não vou obedecer, não vou baixar o ato.
Mas, desembargador Neves, me permita, Vossa Excelência acha, mesmo na esfera administrativa, que o CNJ, determinando a qualquer membro do judiciário que pratique um ato ilegal só pela hierarquia. Você está me ouvindo? Não. Desembargador Neves, Vossa Excelência está me ouvindo? Não, está tendo interferência aqui, um rádio. Eu pedi uma parte a Vossa Excelência, porque é preciso verificar que o princípio da hierarquia não subjuga o servidor comum a uma determinação ilegal do seu superior. Isso é princípio de direito. Quem vai declarar essa ilegalidade? Essa ilegalidade Agora, só pode ser declarada Vossa na via Excelência, judicial. veja que o inciso 3º do artigo 2º é um absurdo, porque a resolução determina, com base no artigo 9º do provimento do CNJ, que se especialize, sobretudo, os crimes relacionados ao processo eleitoral. Não é crime político da competência de juiz federal, coisa nenhuma. A posse dos eleitos, isso não é crime político, nos termos da Constituição Federal. A liberdade de expressão, legitimidade das eleições, é competência absoluta da Justiça Eleitoral. Pelo amor de Deus. Dado a látere, nós não podemos esquecer que o atual Corregedor Nacional de Justiça, de onde intelectualmente e normativamente derivou esse ato, o comando veio, foi até bem pouco tempo o Corregedor Nacional da Justiça Eleitoral, Sua Excelência, o ministro Salomão. E ele estava preocupado precisamente em dar agilidade aos confrontos que, infelizmente, nós temos assistido, podem se verificar contra as instituições democráticas. Não há nenhuma intenção, volto a dizer, de alguém que até anteontem era Corregedor Nacional da Justiça Eleitoral em subtrair da Justiça Eleitoral sua competência. E anoto também, os colegas certamente sabem disso, que os crimes eleitorais, eles não são definidos por sua substância, são essencialmente formais. Crime eleitoral é o que está previsto no Código Eleitoral e nas leis eleitorais, ponto. Todo mais não é da competência da Justiça Eleitoral. Vou dar um exemplo simples. Se um servidor público da Justiça Eleitoral falsificar um documento, como isso não está previsto no Código Eleitoral, por incrível que pareça, isso será julgado na Justiça Federal. Então, o provimento não está dando aqui competência à Justiça Federal, nem poderia dar, porque Vossa Excelência tem absoluta razão nisso, para julgar crimes de competência da Justiça Eleitoral, que todos sabemos é especializada em relação à Justiça Federal. No momento em que surgir a discussão de onde deve se julgar um crime, porque duvidosa a competência dele, se da Justiça Eleitoral ou da Justiça Federal, o STJ recentemente e o Supremo confirmaram. Cabe à Justiça Eleitoral decidir o que é da sua competência. Então, será a Justiça Eleitoral que definirá isso se surgir o conflito de competência. Enquanto não surgir... Enquanto não surgir, cabe à Justiça Federal, na minha opinião, obedecer o CNJ. Eu gosto de insistir. Manda quem pode, em matéria administrativa, obedece quem tem juízo. Muito bem. Desembargador Vossa Excelência referendo, né? Vossa Excelência referendo, né? Até porque... Não, com certeza. Nós estamos no plano administrativo. Isso é uma bela atitude de política judiciária. Não fica com... Desembargador Moreira Alves, por favor, Vossa Excelência. Mas só que é endereçado aos juízes, para a jurisdição. Obrigado, senhor presidente. Eu também gostaria de rapidamente fundamentar meu voto, porque todos nós sabemos que especialização de varas envolve exclusivamente definição de competência, e, no caso, definição de competência
interna. Nós temos os crimes eleitorais propriamente ditos, que são de competência da Justiça Eleitoral. Temos os crimes políticos, que são de competência constitucionalmente fixada à Justiça Federal, e temos aqueles crimes comuns com motivação política, que não são propriamente crimes políticos, e que envolvem a competência da Justiça Federal. Então, quando o ato normativo do egrégio Conselho Nacional de Justiça tenta dispor, digamos assim, ainda que exemplificamente, sobre o que sejam crimes com motivação eleitoral, obviamente, no âmbito jurisdicional, não vai esse ato vincular os juízes. Então, nós podemos ter, inclusive, a pretexto da vontade de se agilizar essas demandas, como disse o desembargador Nefton, que parece estar na base desse ato normativo do egrégio Conselho Nacional de Justiça, nós podemos ter discussões internas, inclusive, sobre competência que vão, ao contrário, atrasar esses processos, porque, em tese, esses processos... Não é aqui, não, né? No foro próprio. Aqui é a área administrativa. Sim, não é só para justificar o meu voto. Então, na verdade, pode ser que esse ato normativo que nos está sendo imposto, e constitucionalmente o egrégio Conselho Nacional de Justiça pode fazer isso, está dentro das suas atribuições, pode ser que ele tenha o efeito contrário ao pretendido, até por ser um ato editado no calor de um momento conturbado, realmente, como que nós vivemos. Mas, obviamente, não é um ato que nós possamos, como bem disse o desembargador Nefton, taxar como um ato sequer ilegal, um ato praticado dentro da competência daquele colegiado e, portanto, que nos é imposto a observância por força da Constituição mesmo, a que devemos todos nós fidelidade. Então, senhor presidente, já havia antecipado no sei julgar o meu voto de referendo ao ato de Vossa Excelência, que está simplesmente dando cumprimento a uma ordem administrativa superior que nos é imposta. Então, eu reafirmo aqui, com esses fundamentos, o referendo ao ato, que, a meu ver, não comporta nenhum juízo de valor sobre o que seja ou não atos com motivação eleitoral. Isso, como também já foi bem colocado, vai ser deliberado pelos juízes competentes no exercício da sua jurisdição e que, obviamente, não estão vinculados a atos administrativos, ainda que proferidos pelo órgão superior de fiscalização da Justiça, do Poder Judiciário, mas exclusivamente no âmbito administrativo, não no âmbito jurisdicional. Cada juiz é que vai verificar no exercício da sua jurisdição o que seja ou o que não seja a motivação, até mesmo para definir a sua competência, reconhecendo ou não. Eu referendo o ato, senhor presidente. Referendo, desembargador Moreira, obrigado. Obrigado pelo seu voto, não é pelo referendo, não. Bom, então a Corte Especial Administrativa, por maioria, referendou a resolução Presi 49/2022 nos termos do voto do relator. Vencidos os desembargadores Daniel Paes Ribeiro, Souza Prudente e Wilson Alves de Souza. Bom, prosseguindo o julgamento. Presidente, eu também referendo o ato, viu? Vossa Excelência, acho que esqueceu, mas eu também referendo. Eu não chamei nominalmente ninguém, não, eu pus a cor. Ah, desculpa, presidente, pensei que tivesse chamado. Não, bom, não. Obrigado. Então, está julgado. Desembargador Nefton, eu tenho informação aqui da secretária. Vossa Excelência
está adiando o item 2 da pauta, né? Uma correção parcial. Item 2, estou adiando. Houve um pedido do eminente advogado, constituído recentemente, senhor presidente, para que eu retirasse de pauta. Como não há prejuízo nenhum, eu não estou retirando de pauta, eu estou adiando para a próxima semana. Para a próxima sessão. Relatoria do desembargador Nelson Guedes. Processo 002656528-2019-401-8000. Adiado por indicação do relator. Prosseguido. Processo 0015-2019-401-8000. É sigiloso, desembargador? Não, sigiloso? Então, eu vou proclamar. Partes interessadas é o Ministério Público Federal e é uma reclamação disciplinar e interessado é JBCSS. Advogado inscrito que sustentará pelo interessado, que é o doutor... cadê o nome do advogado, mano? Como eu vou saber? Doutor Ercílio Azevedo? Azevedo Aquino, que já fica, então, autorizado a entrar na sala virtual. E, pois não, já está, né? Mas não podia, tinha que se chamar. E também sustentará pelo Ministério Público o Procurador Regional da República, doutor Romadinho. Doutora Márcia, por favor, todas as providências para interromper a transmissão e fechar a sessão, porque é sigiloso o processo.